Cumprimentamos a todos nossos queridos amados irmãos em Cristo com a paz do Senhor. Com muita alegria vamos dar sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando Escola Bíblica Dominical. Lição de número 6, lição extra, o livro de Esther. Vamos estudar de acordo com a nossa lição. Veja aí Esther capítulo 1, versículo de 1 ao 9, a nossa leitura bíblica em classe. Estudaremos exatamente esta primeira lição mostrando o propósito e a mensagem do livro de Esther, ok? Indo para o nosso comentário, Esther capítulo 1, versículo 2. Assentado no trono do seu reino, que está em Suzã, na capital da Pérsia. É aqui que começa toda a problemática da conspiração mais na frente contra o povo de Deus. É interessante mostrar que no versículo 2 de Esther, capítulo 1, começou a aula. Aqui Assuero está sentado no trono. E aqui, no desenrolar da história, haverá conspiração. Veja, a mulher Vasti. Logo no início, ela fazendo um banquete paralelo. O rei fazendo o banquete e ela fazendo outro banquete. Como se eu também posso fazer banquete. Ok? Vocês vão ver o que vai acontecer. O rei assentado no seu governo, e ao se assentar, traz uma sensação de estabilidade, porque ele está sentado no trono, de acordo com o versículo 2 de Esther capítulo 1. E aqui nós vemos as maiores crises que está por vir na história, logo no início do livro, que é a produção no coração dela, da rainha, a primeira, pelo livro bíblico de Esther, a Vasti, uma inveja. É interessante notar que o rei fez um banquete e a rainha fez outro banquete. Vocês vão ver essa história. O reino de Assuero era um reino de pactos. Veja que se reuniu duas nações debaixo de um só poder, o do rei Assuero. Se reuniu a Média e a Pérsia. Agora, olhando o versículo 3, nós estamos na leitura bíblica em classe da nossa lição, de número 6. No terceiro ano do seu reinado, deu-se um banquete a todos, príncipes, servos e as representações do poder da Pérsia e da Média, aos nobres e oficiais da província, de todas as províncias. Então, os banquetes será motivo propício para despertar uma confusão. Isso é sempre que acontece. Tem banquete, vai haver uma espécie de confusão, seja qual for. Fofocas também, crises. Onde houver banquete, haverá conspiração. É o que vai acontecer. O feminismo de Vasti. E o que é isso? O feminismo é uma corrente de ensinamento que tem por objetivo equiparar a mulher como de pé de igualdade ao varão. Isto é, ao poder do varão. Nós sabemos que há uma hierarquia: Deus, Jesus, homem e mulher. Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do varão, e o varão, cabeça da mulher. Sendo nessa hierarquia todos numa função de agradar aquele que é o Deus que está acima de todas as coisas. Ok? Então, e essa hierarquia não é para atropelar ninguém. É para tratar de um único plano, o plano de Deus. Ok? Agora veja aí, versículo 4.
ostentou as riquezas e a glória do reino por 180 dias. 6 meses. Dividindo 180 dias por 30 dias cada mês, nós temos 6 meses de festa que o rei Assuero decretou no seu reinado. 6 meses de ostentação, a fim de mostrar a riqueza do reino, o esplendor do reino e a excelência e a grandeza de todo o seu império. 6 meses também de muito trabalho. Então era uma festa internacional. Era para todos da Média e da Pérsia, todas as províncias. 6 meses, não é fácil, irmão. 6 meses, 180 dias. Terminou os 6 meses, ainda tem outra festa. A festa que vai ter é de 7 dias para os da região, os de Suzã, os da capital do Império Persa. Vocês vão ver. Toda essa festança internacional estava debaixo do controle total de responsabilidade de Assuero. Qual a lição que nós extraímos aqui para o rei? É que não é por realizar grandes festas, só porque há uma grande aquisição na sua riqueza e esplendor de beleza no reino, que isso vai obter resultados para os que são da sua família. Interessante isso. O rei vai perder a sua mulher, a Vasti. E isso vai acontecer logo adiante. Versículo 5. Passado aqueles dias, isto é, passado aqueles 6 meses, o rei deu um banquete a todo o povo que se achava em Suzã. Então, o rei Assuero fez um banquete internacional e agora vai fazer um banquete regional, na capital, em Suzã. Tantos os grandes como os pequenos estarão ali, reunidos por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Então haverá uma festa depois da festa, entende? Não teve a festa internacional? Acabou. 6 meses. Então vai ter agora o início de uma nova festa, é a festa regional. Suzã tinha uma festa regional que durava 7 dias, para todos os que habitavam ali em Suzã. Vasti sabia muito bem, pela capacidade que ela tinha de ser mulher do rei, ela soube esperar para também chamar a atenção. Atenção, o rei não foi tentar chamar a atenção, ostentando as riquezas. A mulher também esperou a chance de também fazer a mesma coisa que o rei estava fazendo. Chamar a atenção também. Ela também fez um banquete paralelo e chamou todas as mulheres. E aqui nós vamos ver, mesmo de pequeno porte, aquela festa pequena, o que é que vai acontecer? A facilidade de qualquer movimento que acontecesse de forma estranha na festa de Vasti será denunciado ao rei. Não tem como, irmão. O rei está fazendo uma festa e a mulher está fazendo outra, sem haver consentimento, então não tem como essa festa ser aprovada. Os problemas pessoais serão vistos claramente. No versículo 7 da nossa leitura bíblica em classe, que está aí na sua lição, dava-se de beber em taças de ouro, as quais eram diferentes uma das outras. Por que as taças eram diferentes umas das outras? Porque havia os nobres e amigos do rei. Então havia taças diferentes umas das outras para servir. Ok? Havia vinho em abundância, o vinho real. E segundo o decreto do rei, este vinho era dado segundo a sua generosidade, à vontade.
de acordo com o que o homem quisesse, bebeu tanto que quisesse, ele estava ali para beber. Não tinha restrição. Os copos ou as taças de ouro diferentes eram dados aos nobres e aos amigos do rei, as quais eram distintos nas considerações reais. O rei sabe que quando se deseja extrair informação de alguém que está ali, o que é que ele vai fazer? Ele vai dar vinho segundo a sua generosidade, isto é, a vontade, de acordo com a vontade do homem. O homem quer beber? Então fique à vontade. E esse vinho deve ser dado segundo a generosidade do rei. Quer dizer que o rei é generoso, mas não é bobo. Ele entrega o vinho para poder saber quem são as pessoas que estão à sua volta. Ele tem um propósito. Não pense que se pode enganar o rei com o vinho. Olha, versículo 8. E bebiam sem constrangimento. Todos bebiam, não tinha lei para constranger até quanto a quantidade que se podia beber. Todos bebiam conforme a vontade de cada um. Era este ou esta a ordem da qual o rei havia dado. E o que significa isso? Beber sem constrangimento. E o rei é muito sábio, porque ele queria extrair informações pessoais do que cada um tinha. Interessante. Como conhecer alguém na festa? Entregando o vinho à vontade. A pessoa vai ficar bobo, e o rei não é bobo. E as pessoas que ficam à vontade, o rei sabia que isso seria uma forma de conhecer qual é o homem ou aquela mulher que, ao lhe dar vinho à vontade e deixar à vontade, permitindo, depois do vinho que estava à vontade, falasse o que quisesse. A ordem era para que não houvesse restrição à vontade de cada um. Eis a prova, cada um seria provado. Isso foi uma forma inteligente do rei para provar os que estavam debaixo do seu governo. Em outras palavras, o domínio próprio de cada um não seria a característica, porque estaria à mercê da embriaguez, entende? Então, Salomão, um homem muito sábio, ele disse: eu vou ver se, quando eu tomar o vinho, eu ainda continuo sábio. E se deu mal. Então, não dá certo o vinho com a sabedoria. A sabedoria foge. E aqui nós vemos que, com a ordem, para que não houvesse restrição à vontade de cada um, e cada um foi provado assim, então o domínio próprio não é característica dos banquetes. Quem vai para os banquetes e vai alegrar o coração pelo vinho, estará fora da capacidade racional do domínio próprio. E assim estará perto da morte, porque estará perto também do trono do rei. Todo aquele que sabe entrar e ser livre no palácio do rei, imediatamente este se transformará num escravo do rei. No versículo de número 9, também a rainha Esther, esse também aqui, irmão, pegou a história, pegou na palavra, também a rainha Esther. Você já viu essa palavra também aí na sua Bíblia? O rei está fazendo ali o banquete, mas também a rainha Esther, entendeu aí? Mas também. Então o texto é muito forte quando diz também a rainha, melhor, Vasti, Esther vem depois, né? Deu um banquete às mulheres da casa do rei, ou da casa real. E o que vai acontecer? O
que vai acontecer é que a atitude de Vasti será independente de forma particular e o seu banquete independente e também particular, dentro do mesmo palácio real. Todo banquete paralelo, sem concordância, não concordou com o marido, não concordou com a mulher, está em rebelião. Meus irmãos, isso é forte. Não houve concordância dos dois, estão em rebelião. Aquele que não concorda. Jamais faça um banquete paralelo. Ah, o meu esposo está fazendo alguma coisa, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. Não faça um banquete paralelo. Debaixo de qualquer desculpas. É rebelião. E a rebelião é abominação. A rebelião é feitiçaria. O banquete paralelo revela o que está no coração do liderado. Daquele que está sob o domínio do rei. Porque o liderado, ele se rebela por causa do seu coração insatisfeito. Ele se rebela por ser um insatisfeito. Nenhuma atitude independente de presunção irá ajudar. Nenhuma atitude de presunção, de altivez de espírito, de soberba, nunca ajudará. Porque a gente quer uma coisa. A gente quer que tudo dê certo para nós. Mas há um espírito de soberba, de independência nas atitudes. Toda conspiração se baseia na inveja. Ok? Por que fazer um banquete paralelo? Isto é inveja. Ok? Nem veja quem está fazendo esse banquete, nem está à frente, nem está atrás, está querendo ser igual. Então, ao fazer o banquete paralelo, Vasti estava querendo ser igual ao rei. Toda conspiração se baseia na inveja e age de forma paralela. Você sabe o que é de forma paralela? Está andando de pé de igualdade. Isto, dentro do contexto feminista, é que elas querem ter a mesma autoridade que está no varão, ok? Da qual Deus o colocou sobre uma missão e a mulher debaixo desta mesma missão. Nada a ver com humilhação, mas olhando para sempre os mandamentos, a palavra, a lei, a Bíblia, Cristo, a igreja. Ok? Dentro desse contexto de amor, de subordinação, entendemos que vai dar certo. Versículo 9 para encerrar. Leia. Também a rainha Vasti. Cuidado com esse também. Muito cuidado. Ok? Continuando. No começo da rebelião, começando aqui um pouco a respeito da continuação da primeira parte do YouTube. Ok? Nós estudamos agora, nesta aula, os versículos de 1 ao 9 da nossa leitura bíblica em classe. Agora vamos para a continuação da parte que está no YouTube. Esté atende ao pedido de Mardoqueu e se inicia a intervenção da rainha junto ao rei, onde ela pede que a sua vida e a vida do seu povo, que havia sido denunciado por Amã, o terrível inimigo. Ok? A gente não vai repetir sempre o que já falamos, por isso que é preciso ler, estudar e ouvir, ver a primeira parte da aula e aqui a segunda parte para dar o encerramento, ok? Então o que vai acontecer? Assuero, o rei, se retira e se ausenta por um breve tempo. Interessante. O que se chama de providência divina? Então, dentro do livro de Esther, nós temos a providência divina.
Então, Amã vai levar um tupricão, sei lá o que vai acontecer, ele vai cair em cima de Esther. Então ali será a gota d'água do final da sua história, ali no reinado. Ok? Amã, ao pedir perdão a Esther, cai sobre ela, no divã, aonde havia um local somente para ela, onde o rei estava e tinha se ausentado. Nesse mesmo instante, Assuero volta e entra no divã. Está ali os dois, um em cima do outro. Então, na cabeça de Assuero, Amã está seduzindo Esther. Então, o rei manda matar Amã enforcado. E como tinha uma forca já preparada para Mardoqueu, não deu outra. Não pode se desperdiçar aquela forca que já tinha sido feita. Isso dentro da inteligência. Agora, observando, no mesmo instante que entra o rei Assuero, e que ele havia imaginado que Amã tentava assediar Esther, a rainha, não deu outra. O rei manda enforcar Amã na forca que estava preparado para Mardoqueu, como eu disse. Aqui há um grande detalhe importante a se dizer. As leis decretadas e seladas com o selo do rei não podiam ser revogadas. Assim o rei Assuero dá a Esther e a Mardoqueu uma liberdade para decretar e selar com o selo do rei, em nome do rei, uma nova lei que se possa se opor à primeira lei. Assim foi editada uma lei que indicava que todos os judeus do império deveriam se juntar no dia do extermínio, e foi nesse mesmo dia o escolhido por Amã, o da sorte, Purim, ok? Que tinha sido expedido um segundo decreto, contrário ao primeiro decreto. Nesse segundo decreto, havia uma estratégia de se defender. E também houve um pedido para, ao se defender, pudesse também matar os seus inimigos. Aqueles que intentassem contra a vida do povo judeu. A pedido de Esther foi concedido mais um dia para que os judeus perseguissem e matassem os seus inimigos. Assim, nos dias 13 e 14 do mês de Adar, foram mortos só em Suzã 800 homens e enforcados os 10 filhos de Amã. E nas províncias restantes, o número de mortos chegou aos 75.000. No dia seguinte, esse acontecimento foi celebrado com banquetes, aonde nós temos a festa do Purim. Vasti, a primeira esposa do rei persa, isso pelo registro bíblico, no livro de Esther. Vasti foi banida por se recusar a comparecer ao banquete do rei, para mostrar sua beleza como o rei desejava. Após Vasti ser punida, Esther foi escolhida entre as moças que estavam no concurso de beleza. Então, Esther sucedeu a rainha Vasti. Vasti era de espírito e mentalidade feminista. Ok? Não existe hoje a teologia feminista, é só estudar. Isto é independente. Durante o 3º ano do reinado, o rei decidiu dar uma festa em Suzã. No livro de Esther, Vasti aparece como a primeira esposa do rei Assuero. E veja os banquetes sendo oferecidos aos príncipes e nobres e servos. E também ela oferece um banquete separado só para ela e as mulheres. No 7º dia do banquete, Vasti foi convidada para estar diante do rei e de seus convidados para uma exibição de sua mulher a mostrar sua beleza.
Vasti se recusa e o rei fica furioso. E o rei vai consultar os seus conselheiros o que se deve fazer com Vasti, que recusou a ordem do rei. É nessa desobediência de Vasti que ela será punida. E as ações que serão deduzidas pela desobediência de Vasti será aplicado como exemplo de uma desobediência para que não venha ser exemplo para as outras mulheres dos homens ali do rei, melhor, do reinado. Então Vasti tornou-se um exemplo mau para as esposas que têm os seus maridos na Pérsia. Memucã encoraja Assuero, que era um dos oficiais do conselho, que Assuero deixe Vasti, divorcie de Vasti, e vá encontrar uma nova esposa no império, uma outra rainha. E é aqui que a mão soberana de Deus está sobre Esté, e ela é escolhida para substituir Vasti. Então, Vasti deixará de ser mencionada a partir desse momento nos textos bíblicos, porque ela já terminou seu papel na história, no texto de Esté, ok? E agora, Esté passa a usar a coroa real para se apresentar ao rei. Ok? Interessante essa história. Mardoqueu, que também é chamado de Mordecai, as palavras mudam um pouco por causa que o hebraico não tem vogal, então eu posso chamar de Mardoqueu ou Mordecai. Alguns dizem que esse nome é derivado de Marduk. Ele era primo de Esther, ele não era tio de Esther, como a gente às vezes costuma dizer. Ele era primo. E esse Mardoqueu era exatamente, ao ser primo de Esté, Esté filha de Abiail, e Abiail tio de Mardoqueu. Agora sim, o pai de Esté era o tio de Mardoqueu, por isso que eles eram primos. Então esse Mardoqueu, primo de Esté, adotou Esté por seus pais houvesse morrido, falecido. Então ela foi criada como se fosse a sua própria filha, e assim Esté confiava muito em Mardoqueu, sendo ele da tribo de Benjamim, descendente de Jair, Simei e Quis. Lembra do Quis, da história de Saul? O nome do pai de Saul é Quis. E Saul é de Benjamim. Então a história de Esté é da tribo de Benjamim. E no Novo Testamento, quem representa o Benjamim é Paulo, porque ele é da tribo de Benjamim. Então vamos ver tudo isso aí. Ok? Isso é um dado muito importante ao conhecer a genealogia de Esté até o Novo Testamento. Como é a sua origem. Amã, o inimigo, ele era o Agagita, ou seja, descendente de Agag. Então, lembra da história de Saul contra os amalequitas? Deus havia dado ordem para que Saul matasse tanto Agag como todo o povo de Amaleque. E também todo o gado, toda a fazenda, mas não restasse nada. Mas Saul preservou Agag, o rei dos amalequitas, e também ainda ficou com o melhor do gado. E Deus se irou contra Saul. O que vai acontecer? Está aqui o Amã, o Agagita. Esse escapou na história do extermínio, podemos assim afirmar, que não havia mais nos dias de Esté os amalequitas. Mas está aqui um sobrevivente da história dos amalequitas. Quando Deus mandou matar Agag e todo o povo, porque Deus sabia que tinha um problema lá na frente. Veja quem? Amã, Agag.
o Agagita, ok? Melhor dizendo. Após a morte de Amã, Mardoqueu ocupou uma posição elevada de destaque no reinado de Assuero. Amã é um personagem do livro de Ester, filho de Amedata e descendente de Agag. Amã era casado com Zeres, os quais tinham 10 filhos. E nós temos aí o seu nome. A menção de Amã como um Agagita traz uma conexão com Agag, Agag, que era o rei dos Amalequitas, que fez oposição ao rei Saul e foi preservado por Saul e mais ainda ficou com o melhor do gado do despojo da batalha. O gado. Isto desobedeceu e desagradou a Deus. Pois a ordem de Deus era destruir tudo. Era um povo inimigo de Israel. Está aí a prova. Um só querendo destruir todos. Não foi Amã, o Agagita, querendo destruir todos, um contra todos? Aí precisou uma segunda ordem para ser todos contra um. Então Amã, um contra todos, Israel e judeus. Aí a segunda ordem era todos contra um. E no livro de Ester mostra um descendente ligado a Agag, que escapou desse povo. Um descendente ligado a Agag, que é Amã, que escapou lá do tempo dos Amalequitas. No livro de Ester, mais uma vez, há alguém querendo destruir o povo de Deus. Numa época em que os Amalequitas praticamente já tinham desaparecido. Mas está aí, o tal do Amã, ainda vivinho. Amã, ministro da ordem do rei, pediu uma autorização para que todos ali curvassem e ajoelhassem diante dele. Todos os funcionários do palácio. Mas o que aconteceu? Menos um, Mardoqueu, não se curvou nem se ajoelhou, e isso trouxe a fúria de Amã, que quando soube que era também judeu, agora o plano de Amã era matar não somente Mardoqueu, mas também todo o seu povo. Todos que estavam ali no reinado de Assuero. Zeres, mulher de Amã, é a conselheira número 1. Então é pior do que Amã. Se Amã já é ruim, Zeres será pior. Porque ela aconselhará a construir uma forca de uns 20 metros de altura para dali enforcar Mardoqueu. Amã consulta a sorte, isto é, jogando dados, decide por sortes, qual seria a melhor data para a ação do extermínio dos judeus. Logo após Amã fazer o sorteio e saber a data, ele vai até a presença do rei para convencer o rei de um massacre geral do povo judeu. E ele alega que existia um povo que seguia leis diferentes. Olha a mentira, só por causa da ira que ele está tendo com Mardoqueu. E ele disse ao rei que esse povo não obedecia às suas ordens. E lhe falou que o rei não tolerasse, porque esse povo estava agindo de forma diferente. Então o rei tirou o anel do seu dedo, o anel sinete, que servia para carimbar suas ordens, e Amã tornou-se o inimigo dos judeus para a destruição em massa dos judeus. No dia 13 do primeiro mês, Amã mandou chamar os secretários do palácio e editou uma ordem, e esta era a ordem que também fosse traduzida para todas as línguas faladas no reino, em cada província. Então, aonde tivesse uma língua diferente, todos iam conhecer a ordem dada por Amã. Tudo era em nome do rei, carimbado com anel sinete do rei, e levado a todas as províncias do rei.
do reino. A ordem era matar todos os judeus num só dia, no dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Não haveria dó nem piedade. O inimigo estava furioso. Não era uma luta somente de Agag contra Saul, e nem de Amã contra Mardoqueu. Era Deus contra o diabo. Ok? A ordem era que deveria ser mortos e velhos, mulheres e criança. Mas Deus está no controle da história. Ele usará os seus servos, e diante do rei será expedido o segundo decreto, o qual terá livramento, de onde nós vamos ver a grande festa do Purim sendo comemorada por causa do livramento. No dia 13 do mês de Adar, os judeus das províncias se reuniram e se defenderam, mataram 75 mil inimigos e iam se livrando do primeiro decreto. Glória a Deus. No dia 14, eles descansaram e comemoraram com banquetes e festas. Mas em Suzã, os judeus comemoraram no dia 15 do mês, pois nos dias 13 e 14, eles mataram todos os seus inimigos. Amã acabou pendurado juntamente com seus filhos na forca que ele próprio construiu, que estava destinado para Mardoqueu. Foi Jesus quem disse para Pedro, quando cortou a orelha de Malco: com o mesmo ferro que tu feres, será ferido. Não adianta ser contra aquilo que Deus estabeleceu. Não adianta pensar mal de alguém. Então, com aquilo que nós ferimos alguém, nós seremos feridos. Amai até os vossos inimigos. Tenha paz uns com os outros. Esta é a lei que vence o mundo, o amor. Mardoqueu escreveu tudo o que tinha acontecido e mandou cartas a todos os judeus em todas as províncias do reino. Nas cartas havia a ordem que todos os anos eles comemorassem os dias 14 e 15 do mês de Adar, pois foi nesses dias que os judeus se livraram dos seus inimigos. E foi nesse mesmo dia que a tristeza e o luto se transformaram em alegria. Meus irmãos, estamos começando nossa aula sobre o livro de Esther. Tem muita coisa a se falar. E nós vamos ver com calma todos esses 10 capítulos até a última lição. E o que for de melhor, a gente vai trazendo de revelação para todos vocês. Amém? Estamos apenas iniciando. As revelações profundas ainda virão. Serão tremendas, de forma abundante. A paz do Senhor a todos, fica com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.